Olá pessoal, vamos continuar a nossa aula do capítulo 3. Nós temos 2 pontos para assistir. Primeiro, item 3.3, falando de UDP, e o 3.5, falando de TCP. Então a gente vai examinar na 3.3 o UDP mais de perto, ver como é que ele funciona, o que ele faz. Ele é normatizado na RFC 768 e ele é um protocolo que não é orientado para conexão. O que isso significa? Significa que o UDP ele vai mandar as mensagens e não vai se preocupar se o hospedeiro de destino recebeu ou não o pacote. Então ele usa o número da porta de destino e o endereço IP para entregar os dados na outra camada de rede. E as camadas de rede fazem o envio. Se o dado não chegou no destino por algum motivo, o UDP não toma conhecimento disso. Podemos nos questionar por que o UDP é utilizado. Na verdade, ele oferece um serviço não confiável, mas ele tem algumas vantagens em relação ao TCP. Ele tem um melhor controle no nível de aplicação. Com o UDP, assim que um processo passa os dados, ele vai empacotar esse dado rapidamente e vai passar para a camada de rede. Já o TCP, ele precisa ter um mecanismo de controle de congestionamento, ele vai precisar estabelecer uma conexão, ele vai precisar verificar se o canal é confiável e tudo isso leva tempo. Então o UDP ele tem todo o foco na eficiência. O TCP ele faz uma apresentação antes de começar a transferir dados. O UDP simplesmente envia. Então, uma outra característica é que não existe a tal conexão. Por isso que o HTTP usa o TCP, porque é importante a confiabilidade. E é por isso que uma aplicação de voz, como telefonia, usa o UDP, porque no caso da telefonia é importante a velocidade sem a necessidade de estabelecer conexão. Também existe o fato de não ter estados de conexão. Como o UDP não estabelece conexão, ele não tem uma conexão para ficar monitorando. Então, durante a transmissão de dados, eu não tenho que gastar tempo verificando como é que está a minha conexão. Se ela está boa, se ela está ruim, se ela está ativa ou se ela está inativa. Então, como ele não mantém esse estado de conexão e não monitora parâmetros, um servidor que é dedicado a uma aplicação vai suportar um número maior de clientes ativos. O TCP ele exige mais da máquina e o UDP exige menos, então ele permite que você tenha mais pessoas conectadas. Eu também tenho uma melhor eficiência devido à questão das informações que são adicionadas no cabeçalho do pacote. Vocês viram no vídeo anterior que eu tenho que transmitir porta, eu tenho que transmitir IP, eu tenho que transmitir uma série de bits representando o estado da minha conexão. No caso do UDP, ele quase não transmite informação nenhuma. Ele transmite apenas 8 bytes por pacote. Então, a quantidade de dados que você transmite é muito baixa em relação à informação bruta que você tem que transmitir. Dessa forma, o UDP ele tem mais eficiência. Se a gente observar as aplicações que a gente tem de internet e quais os protocolos que a gente usa, a gente vai observar que muitas aplicações realmente preferem usar o TCP. Mas eu tenho muitos casos onde eu utilizo o UDP por causa da sua eficiência.
o gerenciamento de rede, os protocolos de roteamento, os protocolos de tradução de nome na internet funcionam tipicamente por UDP. O servidor web, o e-mail, o acesso a terminal, transferência de arquivo rodam tipicamente com TCP. Quando eu tenho uma baixa perda de pacote, o UDP se mostra uma melhor escolha para minha aplicação. Mas a falta de controle de congestionamento que eu tenho no UDP pode resultar em altas perdas de dados se eu tiver uma sobrecarga na minha rede. É por isso que quando eu faço uma chamada de telefone via WhatsApp, se eu tiver em um momento de rede onde a internet esteja sobrecarregada, eu vou ter a minha conexão falhando. E se eu fizer a mesma conexão com a mesma pessoa em um outro horário, eu posso ter uma ligação que funciona perfeitamente. Vamos dar uma olhada como é que eu vou montar um pacote de UDP. Nós precisamos olhar então a estrutura do segmento UDP. Basicamente, ele vai mandar 32 bits de informação, aonde eu tenho o número de porta de origem, o destino, o comprimento do dado e uma soma de verificação. Embora o UDP não garanta a entrega do pacote, se o pacote for entregue, eu posso fazer a verificação se ele foi entregue corretamente. Então isso é muito importante, porque com a soma de verificação UDP, eu garanto que caso a entrega ocorra, que ela seja correta. Então o protocolo UDP detecta erros de transmissão. Se eu tiver algum bit alterado, a soma de verificação não vai bater e eu posso descartar o pacote sem precisar processar um pacote que tenha defeito. O algoritmo de verificação de erro, a gente não vai focar nesse curso, mas é basicamente uma soma binária aonde eu obtenho um resultado de conferência que é um valor matemático. No meu destino, eu repito essa soma binária e vou obter um número no meu destino. E eu vejo se a origem e o destino são iguais. Se a soma binária der a mesma coisa, eu posso afirmar que não teve perda de dados. Mas se eu tiver bit 0 e bit 1 mudando, o valor da minha soma vai ser diferente. Então eu sei que alguma coisa se perdeu no caminho. A gente observa que o UDP é bastante simples, não tem muita coisa para ficar falando. E é isso que faz o UDP às vezes ser preferido em relação ao TCP. Vamos agora para o item 3.5, falar do protocolo TCP. Estamos agora no item 3.5, aonde a gente vai verificar os detalhes do transporte que é orientado à conexão e oferece garantia de entrega, que é o nosso protocolo TCP. Esse protocolo confiável, ele tem mecanismos de software para poder garantir que um dado foi entregue. Vamos verificar os mecanismos de transferência confiável de dados e a sua utilização. Vale lembrar que essa tabela 3.1 é bastante importante e a gente precisa dar uma lida nela com bastante atenção. O TCP, ele faz também uma soma de verificação, então, do mesmo jeito que o UDP, o TCP tem como saber se um pacote foi transmitido corretamente. Ele também possui um temporizador que controla se a resposta de um dado chegou ou não. Se eu não receber uma resposta dizendo que o dado foi recebido, ao final de um temporizador eu retransmito esse dado.
ele também tem um número de sequência, porque no caso do TCP, os pacotes podem chegar em momentos diferentes. Eu posso ter o pacote chegando fora de ordem. Então, o número de sequência serve para montar os dados de maneira correta e, eventualmente, quando ele faz a retransmissão de dado, eu posso descartar algum pacote que tenha sido duplicado. Ele tem um recurso de reconhecimento, aonde ele avisa o remetente que um pacote foi recebido. Isso tem muito a ver com o temporizador. De um lado, o TCP transmite o pacote e fica esperando o reconhecimento. Do outro lado, ele transmite uma mensagem de reconhecimento avisando que o pacote chegou da maneira correta. E da mesma forma, eu posso avisar que o pacote chegou, mas ele está incorreto. Nesse caso, imediatamente eu faço a retransmissão do meu pacote que deu problema. A janela e paralelismo têm relação com o número de sequência fica dentro de uma determinada faixa. Se eu transmitir vários pacotes que não são reconhecidos, a utilização da memória do remetente pode ser maior do que a espera. Então, ele pode perder dado por causa do processamento que ele está fazendo. Dessa forma, o TCP precisa ter um buffer de mensagens para evitar o congestionamento de rede. Se esse buffer começa a encher, ele envia uma mensagem dizendo que a velocidade de transmissão tem que ser reduzida para que não tenha perda de dados devido a alguma questão de velocidade. Então, além da questão de temporização, resposta de mensagem, o TCP também permite que você controle a velocidade com que os dados estão sendo transmitidos. Com todas essas conferências, o TCP é capaz de garantir que um pacote seja entregue de maneira correta. Porém, todo esse processamento vai deixar o TCP bastante mais lento. Então, a velocidade é prejudicada em relação à garantia que você vai receber um dado correto. Justamente essa comunicação nos faz entender o TCP como um serviço orientado para a conexão. Eles precisam primeiro se apresentar, ou seja, enviar pacotes de rede para determinar a velocidade de transferência e com isso estabelecer os tamanhos do buffer. Então, antes de enviar dados, o TCP conversa com o destino por meio de mensagens e estabelece uma conexão e estabelece os seus temporizadores para que ele possa determinar quando ocorreu um simples atraso e quando ocorreu uma perda de pacote. A conexão TCP também tem um serviço full duplex, ou seja, enquanto o UDP apenas transmite, o TCP vai fazer uma conexão que transmite e recebe dados entre o processo. Porém, essa conexão é sempre ponto a ponto. Um único remetente transmite dado para um único destinatário. Então, a gente costuma dizer que com o TCP, 2 é bom, 3 é demais. Ele vai funcionar entre 2 pontos apenas. Vamos olhar como é que eu estabeleço uma conexão TCP. Eu faço uma apresentação do meu protocolo. Essa apresentação estabelece uma conexão TCP no servidor. Depois, o cliente envia um segmento especial aonde ele vai
monitorar o tempo que essa conexão demorou, o servidor responde novamente com um segmento especial e o cliente responde novamente com outro segmento especial, sendo que esses segmentos eles não contêm dados, eles não contêm carga útil. O objetivo dessa apresentação e dessa conversa é justamente monitorar o tempo de trânsito, a velocidade de conexão para poder preparar a configuração de buffers e temporizadores. Uma vez que eu estabeleci essa conexão após a comunicação inicial, eles começam a enviar dados de um para o outro. Então, se eu estou fazendo o download de um arquivo, eu vou receber diversas informações que são o arquivo que eu quero obter. Porém, eu também transmito para o cliente, para o servidor, diversas informações avisando se o dado chegou corretamente ou não. O TCP envia dados para as outras camadas de rede em um tamanho limitado pelo número máximo do segmento. Ou seja, o tamanho do pacote que o TCP monta, ele tem um tamanho máximo determinado em um arquivo de configuração. Porém, obviamente, se eu estou chegando no final do arquivo, eu posso transmitir um tamanho mínimo. Então, a unidade máxima de transmissão existe, mas a unidade mínima de transmissão ela não existe. O tamanho padrão de envio do TCP é 1500 bytes e existem atualmente técnicas de rede que tentam melhorar o desempenho do TCP, alterando essa unidade de transmissão para números maiores do que 1500 bytes. A estrutura do segmento TCP ela vai ser mais complexa. A estrutura do segmento TCP ela vai ser mais complexa do que a estrutura de um segmento UDP. Então, além do número da porta de origem e destino, eu tenho o campo de verificação. Até aí, estamos parecidos com o UDP. Porém, eu tenho um campo de número de sequência, eu tenho um campo de número de reconhecimento, que são usados pelo remetente destinatário para estabelecer o seu serviço confiável de transferência de dados. Existe ainda um campo de janela de recepção, que é usado para controlar o fluxo de dados e gerenciar o congestionamento. Eu tenho ainda um campo de comprimento de cabeçalho, que tem 4 bits, para definir qual é o tamanho do meu cabeçalho, porque o cabeçalho pode variar em diferentes versões do TCP. Um campo de opções ainda é previsto, porém é opcional e é utilizado quando um remetente e destinatário mudam o tamanho da quantidade de dados enviados. O campo de flag tem 6 bits e eles sinalizam as respostas que o TCP pode mandar, por exemplo, se um bit foi recebido corretamente ou não, se um pacote foi reconhecido ou não, ou flags também para marcar o estado de conexão. Então eu observo na minha figura 3.29 que eu tenho muito mais informações no TCP do que eu tenho no meu UDP. Isso faz com que o TCP seja menos eficiente, ou seja, ele tem mais sobrecarga para enviar a mesma quantidade de dados. O número de sequência e número de reconhecimento são usados para você colocar pacotes em ordem e descartar pacotes que são duplicados. Considere que uma conexão ficou repentinamente lenta. O temporizador pode expirar e, com isso, o servidor manda um novo dado. Porém,
a conexão ainda está ativa, apenas está lenta. Enquanto essa velocidade não é ajustada, eu posso ter uma repetição de bits sendo enviados. Quando eu receber os meus pacotes de rede, eu posso ter pacotes recebidos em duplicidade. Dessa forma, é um modo de eliminar pacotes que estão sendo feitos em duplicidade. O TCP ele constrói 500 segmentos a partir da sua cadeia de dados. O primeiro vai receber o número 0, o segundo, número 1000, o terceiro, 2000 e assim por diante. A gente não usa número em sequência 0, 1, 2 para garantir uma maior confiabilidade no próprio número de reconhecimento. Então o TCP reconhece bytes até o primeiro byte que estiver faltando na cadeia. Quando isso não é satisfeito, eu preciso fornecer reconhecimentos cumulativos. Ou seja, se o hospedeiro A recebe um terceiro segmento com byte de 900 a 1000 antes do segundo segmento de byte 536 a 899, eu sei que o segmento chegou fora de ordem. Por algum motivo de rede, o byte que eu enviei primeiro chegou depois. E como isso é conhecido do TCP, ele pode inverter a ordem de dados no seu buffer e organizar o recebimento do arquivo de maneira correta. Então, além do estabelecimento de conexão, além da transferência confiável de dados, ele também permite que você consiga corrigir pacotes duplicados e pacotes que foram recebidos fora de hora. Tudo bem? Dessa forma, o arquivo em um segmento TCP vai ser dividido do primeiro ao último segmento até o número 499, 499. 499, 999, ou seja, 500 mil. Lembrando que começa com o número 0, ok? Se chegar no final da contagem e ainda tiver um arquivo a ser enviado, eu recomeço a minha contagem do início. Para a gente entender um exemplo de TCP, vamos olhar o caso da aplicação de Telnet. Tá? Então, ele foi definido no RFC 854 e é um protocolo bastante comum para fazer um login remoto em um terminal. Né? O pessoal que conhece um pouco de Linux certamente conhece a aplicação Telnet. O Telnet ele vai rodar sobre o TCP e ele trabalha em qualquer par de hospedeiro. Se o hospedeiro A inicia uma sessão Telnet com o hospedeiro B, ele é chamado de cliente, enquanto o B é chamado de servidor. Vamos lembrar do nosso capítulo anterior, aonde o conceito de cliente e servidor tem relação com quem inicia a transmissão. Cada caractere que vai ser digitado pelo usuário devolverá uma cópia desse caractere. Ou seja, você consegue, numa aplicação de Telnet, garantir que o dado foi recebido porque você enviou uma letra e recebeu a mesma letra de resposta. Agora, se o usuário digitar uma letra e resolver sair para tomar um café, você vai ter uma pausa nessa transmissão de dados. Então, o TCP não terá dados para enviar. Dessa forma, o primeiro segmento enviado vai ter um número, o temporizador vai expirar, ele vai pedir cópia dos dados e vai recebendo dados repetidos. A partir do momento que eu começo a enviar dados novos, ele vai descartar os dados repetidos e vai conseguir retomar a transmissão daí para frente. Então eu observo que existe um fluxo de transmissão do TCP
aonde é baseado sempre na comunicação bidirecional de dados. Por isso que o TCP é um protocolo full duplex. A gente consegue ver até por intuição que o TCP é muito mais complicado que o meu protocolo UDP. Finalmente, ele consegue fazer uma estimativa do tempo de viagem de ida e volta. Então, é monitorado o tempo que o dado demora para trafegar na minha rede, e para que eu tenha como acomodar redes que variam dependendo de congestionamento ou diferentes equipamentos de rede, eu consigo ajustar a taxa de envio de uma maneira em tempo real. Ou seja, é feita uma série de contas, a gente não vai entrar no detalhe da matemática aqui, mas é feita uma série de contas para determinar, na média, qual é o tempo que o dado demora. E aí ele pode variar a entrega de dados para acomodar uma conexão lenta. Nós temos também que o próprio protocolo IP, ele não é confiável. Ele apenas é um protocolo onde eu tenho os endereços IPs dos meus computadores. E assim, se os datagramas forem corrompidos, o segmento da camada de transporte também podem sofrer esse mesmo problema. Temos no item 3.5.4 a transferência confiável de dados. Por todos os motivos que nós explicamos aqui, o TCP cria um serviço de transferência confiável de dados sobre o serviço do protocolo IP. O protocolo IP vai tentar entregar o seu dado com o melhor esforço possível, e o TCP vai garantir que essa entrega seja feita de maneira correta. Portanto, o TCP não vai ter lacunas e nem duplicações nos seus dados. A cadeia de bytes que ele recebe vai ser igual à cadeia de bytes enviada. Dessa forma, quando eu recebo um arquivo para download, eu posso ter certeza que o arquivo que eu recebi é exatamente igual ao arquivo que foi enviado. Para a gente ter uma ideia de como funciona um remetente TCP de modo simplificado, vamos olhar esse pequeno algoritmo. Então eu tenho um número de sequência, uma base de envio, e eu faço um loop infinito que, dependendo do evento que eu tiver, vai receber os dados, vai avisar que o temporizador esgotou, ou vai entender que um sinal de acknowledge foi recebido, e esse sinal de acknowledge diz para mim que um dado foi recebido da maneira correta. É claro que esse pequeno algoritmo que está na tela já tem a sua complexidade. Quando nós observamos o código-fonte de um programa TCP real, eu tenho que trabalhar com muito mais variáveis. Mas como o nosso curso não tem a parte de laboratório, nós não vamos precisar olhar programação com TCP/IP, o que facilita bastante a nossa vida. Na figura 3.34, eu tenho a retransmissão devido a um reconhecimento que foi perdido. Olha que interessante, o dado chegou, você respondeu com reconhecimento, mas o reconhecimento foi perdido. Então o problema ocorreu na parte do retorno da transmissão. O que acontece nesse caso? Nesse caso você faz uma retransmissão do dado, repete o reconhecimento e vai ter uma duplicação de dados. E o TCP precisa usar o número de sequência para tirar esse dado que foi duplicado. Vamos ver um segmento que não é transmitido. Vamos imaginar que o meu hospedeiro A está enviando a sequência 92 com 8 bytes de dados e depois a sequência 100 com 20 bytes de dados.
eu vou enviar o meu Acknowledge para as duas sequências, mas eu percebo que na hora de fazer a retransmissão, eu apenas enviei a sequência 92. Então, a segunda sequência com o número 100 não foi enviada. E ele vai detectar que existe uma falha no recebimento desse Acknowledge e vai pedir a retransmissão do dado. Se eu utilizar um reconhecimento cumulativo, eu evito a retransmissão do primeiro segmento. Ou seja, se eu estou transmitindo o segmento 92 e o segmento 100, é possível combinar esses dois segmentos, verificar as somas desses segmentos e mandar um Acknowledge para os 2 bytes. Dessa forma, eu não preciso reenviar o dado, porque o reconhecimento que eu receber vai valer para os 2 pacotes. Existe toda uma questão de protocolo e detalhes de software para esse procedimento que vai além do que a gente vai estudar nesse curso. Vamos olhar então na tabela 3.2 como é que o TCP gera o Acknowledge, ou seja, como é que ele reconhece que um pacote foi recebido. No evento da chegada de segmento em ordem, com o número de sequência que está esperado, todos os dados já foram reconhecidos. Então, o que o TCP vai fazer? Ele vai aguardar 500 milissegundos para verificar se chega outro segmento em ordem. Se chegar mais segmentos, ele vai poder enviar um Acknowledge acumulativo. Se o segmento não chegar nesse intervalo de tempo, ele envia um Acknowledge simples para os dados que ele já tem e avisar o seu servidor que os dados foram recebidos. Se chegar vários segmentos em ordem, ele envia um único Acknowledge cumulativo, reconhecendo ambos os segmentos que foram recebidos. Se chegar um segmento fora da ordem, mas esse número é maior, então esperando aí que a gente recebe pacote 1, pacote 2, pacote 3, a gente acha que o próximo vai ser o 4, mas de repente chega o pacote número 6. Quando chega o pacote número 6, você sabe que alguma coisa no meio está faltando. Então a gente diz que detectou-se uma lacuna. Então você vai enviar um Acknowledge duplicado, indicando o número de sequência que você está esperando, porque existe uma grande chance desse dado ter sido perdido. Vai ocorrer a retransmissão e, caso aconteça a chegada de dados repetidos, nós já vimos que o TCP consegue limpar esses dados repetidos. Se chegar dados que preenchem uma lacuna, ele vai mandar um Acknowledge imediatamente, dizendo que os dados foram recebidos e vai mandar a requisição apenas dos bytes que estão mais baixos na lacuna para evitar que chegue uma grande quantidade de reconhecimentos duplicados. Então eu tenho detalhes no meu protocolo TCP que eu preciso cuidar para que eu tenha como acomodar diversas situações de rede que pode acontecer. Então, por todo esse procedimento, eu sei que o meu TCP é muito mais pesado do que o meu UDP. Então, embora ele tenha a transferência confiável de dados, ele não vai ser capaz de ter um grande desempenho. Eu quero conversar com vocês nessa parte final da aula sobre o serviço de controle de fluxo que o TCP também possui. Se eu estou recebendo muitos dados porque a minha conexão está muito boa, eu posso ter um problema na minha placa de rede que não vai conseguir processar esses dados.
e aí eu posso ter um congestionamento. Então nós observamos até agora situações onde a minha conexão está ruim, mas eu posso ter um problema caso a minha conexão esteja muito boa. Se a conexão tiver um congestionamento, eu preciso que as ações executadas pelo TCP seja semelhante a uma regulagem do meu remetente. Ou seja, eu preciso enviar para o meu remetente informações para que ele envie menos dados. Portanto, eu ainda consigo determinar a velocidade compatível entre duas máquinas, mesmo que uma seja mais rápido e mesmo que uma seja mais lenta. Isso aí ele consegue por meio de uma variável chamada janela de recepção, que é usada para o remetente ter uma ideia do espaço de buffer que está disponível no destinatário. E é claro, se esse buffer estiver quase cheio, eu preciso diminuir a minha velocidade. Novamente, eu tenho contas matemáticas para fazer Novamente eu tenho contas matemáticas para fazer a determinação desses valores. Vamos dar uma olhada agora como é que o TCP faz o gerenciamento da conexão. Nós já vimos com um certo detalhe como é que ele faz o reconhecimento de transmissão em vários cenários de rede. Nós já vimos também como é que a conexão é estabelecida. Um pouco atrás, nessa aula, nós comentamos sobre o processo que é a conversa entre os dois processos, de modo que eu tenha uma conexão estabelecida, mandando caracteres aí especiais de controle. Isso aqui está resumido novamente em 3 etapas, mas é importante a gente entender agora que uma conexão TCP pode ser terminada por qualquer um dos lados. Então, tanto o hospedeiro quanto o destinatário pode terminar uma conexão e, com isso, liberar recursos dos buffers. Aquele temporizador que foi alocado será eliminado, o buffer que foi feito será eliminado e, com isso, eu vou ter mais memória na minha placa de rede para continuar fazendo outras tarefas. Então, eu envio um bit especial chamado FIN com o valor ajustado em 1 e esse bit ajustado em 1 termina termina a minha sessão. Só que o servidor também envia o seu próprio bit de encerramento. Então, um lado encerra a conexão e o outro lado aceita esse encerramento. Isso garante que mesmo no final da minha conexão, eu também tenha garantia na entrega de dados. Essa apresentação do TCP está representada graficamente nessas figuras. Então eu tenho o início da comunicação 3CP por 3 mensagens que são enviadas e o encerramento da conexão PCP com o envio da mensagem de finalização e o recebimento da mensagem de finalização tanto pelo cliente como pelo servidor. Então observe que até mesmo na hora de encerrar conexão, o TCP faz uma comunicação bidirecional. Se nós pensarmos em todo esse funcionamento TCP de uma maneira gráfica, nós teremos diagramas de estados, como o que está na figura 3.41. Observe que eu tenho estados de fechamento, estados de conexão estabelecida, estados de finalização, estados de envio de sincronismo, e todos esses estados eles são gerenciados por meio de um software. Então, essa sequência típica de estados,
de um TCP cliente acontece toda vez que eu usar o TCP para fazer uma conexão. Do lado do servidor, eu também tenho uma sequência de estados. O meu servidor, ele vai trabalhar sempre com sequências de estados voltadas para o envio de dados. E o meu cliente vai ter uma sequência de estados voltado para receber os dados e fornecer o acknowledge. Então observem que o TCP é bastante complexo, ele tem muito mais coisas do que o UDP, por isso o TCP é muito mais desafiador para a gente entender. Dessa forma, eu peço que vocês façam uma leitura cuidadosa do livro, porque nós estamos no fim da nossa aula, né? Terminamos aí o item 3.5 e com isso encerramos o capítulo 3. Um abraço, pessoal.